eu fui inserido em um mundo novo, incrível e hostil. Para este mundo, eu sou um troféu, apenas mais uma conquista através do poder. Poder este que impõe sobre mim sua própria linguagem, suas ideias, sua filosofia, seu conhecimento e sua verdade. Querem me forçar a aceitar uma nova identidade e decidem o que posso e o que eu não posso fazer. Determinam o que devo comer, quem eu devo adorar, quando e como devo adorar. Dispõem da minha vida como se fosse descartável. Eu sou Daniel, aquele que viveu na Babilônia, mas esta não é a minha história, é a sua. Nós estamos nessa série, Exilado na Babilônia, que nós estudamos a história de Daniel, que foi levado para lá contra a sua vontade. E vocês devem concordar comigo que exílio pode ser sinônimo de sofrimento, não é? A pessoa ser obrigada a viver em um lugar ao qual ela não pertence, não se encaixa, um lugar que não aceita ela do jeito que ela é, não aceita a sua história, não aceita a sua fé. Nós já estamos no capítulo 10, então vocês já viram muitas circunstâncias do que Daniel teve que enfrentar por conta da sua fidelidade ao Senhor Deus dos hebreus, a quem ele adorava. O exílio proporciona situações dramáticas e sofrimento. E engraçado que quando a gente pensa em sofrimento, Daniel sofreu na sua infância, porque ele nasceu e cresceu numa época de apostasia, onde o povo, o rei, as lideranças não tinham temor de Deus, apesar de Deus chamar a atenção. Ele sofreu na adolescência, porque entre 12 e 14 anos, ele foi sequestrado e levado para o exílio. Ele sofreu na juventude, porque teve que ser educado na Babilônia, conforme a filosofia da Babilônia, e atentaram até contra a sua vida. Felizmente Deus o protegeu junto com seus amigos. Ele sofreu na vida adulta. Nós vimos que ele não foi lançado na cova dos leões quando ele era um rapaz, ele foi lançado na cova dos leões quando ele era um senhor de idade, com mais de 80 anos. Então ele sofreu também na velhice. Exílio é sinônimo de sofrimento, e com isso eu começo com essa pergunta para você. O que deve fazer uma pessoa que luta contra a dor e contra o sofrimento? Que conselho você daria para alguém que você percebe que está enfrentando dor e sofrimento? Talvez você tenha algumas dicas, alguns conselhos para uma pessoa assim. Mas e se eu perguntar o que você faz de fato diante da dor e do sofrimento? Porque às vezes a gente tem uma ideia do que deveria fazer, mas na hora do vamos ver a gente acaba fazendo outra coisa. Né? O que você faz quando você está entediado? O que você procura quando você acha que as coisas não estão caminhando na direção que você gostaria? Não estão do jeito que você deseja? O que você faz, de fato? A gente precisa ser sincero nessa hora para poder aprender com a palavra de hoje. A gente percebe que muitas vezes a gente procura a comida, a bebida, o entretenimento, ou então uma viagem, né? A gente pensa, estou precisando viajar, estou precisando espairecer, no meu caso, pescar. Outras pessoas para as compras, outros afundam a cabeça no trabalho para tentar esquecer os seus problemas. E há quem faça o contrário, deita na cama e dorme pensando, quem sabe, se eu dormir uns 3 dias, eu acordo e as coisas estão diferentes. O problema é quando a gente busca essas coisas, elas não costumam resolver. Por que há dor e sofrimento e como é difícil lidar com isso? A dor e o sofrimento entraram na história depois da batalha entre a verdade e o engano. Deus disse uma coisa, Satanás disse outra coisa e o engano venceu. E desde que ele venceu, nós sofremos. Nossos pais sofreram, nossos avós sofreram. E se você está criando filhos com todo cuidado, preciso lhe dar uma triste notícia. Eles também vão sofrer. O sofrimento faz parte da nossa história. Mas o que você faz diante da dor e do sofrimento? O que você faz é mais um desdobramento dessa guerra que continua, dessa guerra espiritual que iniciou nos primórdios da história. O que você faz pode ser um bom movimento ou um movimento ruim, equivocado e ainda mais prejudicial. E assim avança a guerra. Existe uma batalha espiritual invisível
acontecendo dentro de você, forçando você a fazer o que é errado, e outro poder querendo que você faça o que é certo. Então, no teu mundo interior tem uma batalha espiritual acontecendo. Mas existe também uma batalha espiritual invisível acontecendo no mundo exterior. Nós não conseguimos enxergar, mas ela está acontecendo. E a pergunta que eu quero responder hoje com vocês, no texto que nós vamos estudar, é: o que fazer em cada uma dessas batalhas? Você quer saber? Opa, estão interessados? Tem alguém sofrendo por aqui? Conhece alguém que está sofrendo? Quer saber o que fazer em cada uma dessas batalhas, na interior e na exterior, ambas invisíveis? Então vamos orar para Deus falar ao nosso coração. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Nós queremos entender a nós mesmos, entender também os Teus propósitos e queremos ser restaurados pelo Teu poder. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha dar para nós condições de enxergar a luz no fim do túnel e venha nos fortalecer através da Tua palavra, através do Teu toque, através do Teu amor. Nós pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, vamos entrar em Daniel, capítulo 10, versículo 1. Novamente eu peço a sua ajuda, acompanhando aqui no slide e lendo para nós, todos ouvirmos aquilo que está em destaque em vermelho, né? Então vamos lá. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro. Tempos de guerra e de grande dificuldade. Esse é o capítulo 10 do livro de Daniel. E o contexto histórico, ele se relaciona ao ano 536 a.C., 2 anos após Ciro ter deixado ou determinado que qualquer judeu poderia finalmente retornar para Jerusalém com a missão de reconstruir o templo e adorar o Deus vivo. Ciro entendeu, lendo o profeta Isaías, que aquele era um privilégio dele, que aquela profecia dizia a respeito dele e ele fez, porque o nome dele estava mencionado na profecia, diga-se de passagem. Então os judeus voltaram 2 anos antes. Aí, nesse ano 536, Daniel, que orou pelo cumprimento da promessa, não desfrutou dos benefícios da promessa. Nós vimos no capítulo 9, Daniel leu Jeremias e entendeu que os 70 anos tinham chegado no seu fim. Então ele orou, ele confessou o pecado, ele falou para Deus ter misericórdia, para Deus fazer cumprir a sua promessa. Ele confessou o pecado seu, o pecado da nação, o pecado dos antepassados. E Deus atendeu a oração. Foi liberada a reconstrução da cidade. Mas ele não foi. Ele não foi, porque afinal de contas, quantos anos ele tinha? Mais de 80. Estava beirando os seus 90 anos. Ele não foi. E para completar a situação, o que acontece é que nesse ano, a obra foi interrompida. Não deu tempo nem de começar a fazer as coisas de novo, a obra foi interrompida por conta de várias coisas que aconteceram, várias tramas para impedir a reconstrução do templo e impedir a reconstrução da cidade de Jerusalém, a cidade santa. E é nesse ano que nós estamos lendo que Daniel teve uma visão. Ele teve outra visão. E agora do capítulo 10 até o capítulo 12 é a última visão de Daniel que nós vamos ver. Nós estamos chegando no final do livro. Muito interessante tudo que nós vamos aprender aqui. Então presta atenção. Será que Deus dá visão para as pessoas? Sim ou não? Dá. E no caso aqui nós estamos falando de alguém que foi cheio do Espírito Santo para registrar a Escritura, um autor bíblico. Deus deu o seu Espírito para que homens, conforme a sua instrução e inspiração, registrasse esses textos, essa palavra para nós. Mas as pessoas hoje em dia continuam tendo visões. E talvez você já tenha visto alguma visão. O termo aqui no original não é nem visão, é palavra mesmo. Ele recebeu uma palavra. Você já deve ter visto gente entregando palavras, entregando profecias. Eu estou falando isso, não sei se está todo mundo aqui comigo. Você já viu isso por aí em algum lugar? Ok. E aí?
Como é que a gente lida com essas coisas? Eu acho muito interessante, está escrito aqui, que ele entendeu que essa visão era verdadeira. Ela era autêntica, porque também existem visões que são falsas, que são equivocadas, que são fruto da imaginação, que são uma aspiração da alma, que são fruto de autossugestão, né? E tem muita gente capaz de fazer isso, sem contar as visões que não vêm de Deus, mas vêm de um outro que também consegue manipular, né, o que a gente enxerga, o que a gente ouve. Há visões que não são de Deus, por isso nós precisamos ter discernimento para ver o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. E como Daniel buscar entendimento, Daniel entendeu. Nós não devemos negligenciar, mas devemos entender. Essa visão que ele teve aumentava a expectativa de conflito e grande dificuldade. Lembra que ele está ali, ele está triste porque a obra foi interrompida, ele já não pôde ir, agora ele não sabe se vai continuar, parece que a oração que foi respondida no capítulo 9, aparentemente foi interrompida a resposta no capítulo 10, então ele está aflito, e quando ele tem a visão, o que a visão traz para ele? Qual que é a realidade que ela demonstra? Digam para mim. Quais são os acontecimentos que iriam ocorrer no futuro? Tempos de guerra e de grande dificuldade. Daniel viu a guerra na adolescência, sofreu com notícias da destruição de seu país, viu a guerra dizimar a família de Nabucodonosor, quando os persas tomaram o Império Babilônico. Daniel viu guerra demais, e agora ele tem uma visão, e o que ele enxerga na visão? Guerra, grande dificuldade, vindo à frente especial para o povo de Deus. Ao buscar a Deus, ele recebe uma visão que revela mais dificuldades dali em diante. E aí, novamente, nós chegamos àquela pergunta do começo: como lidar com a dor e o sofrimento? O que fazer diante da dor e do sofrimento? Há possibilidades, há várias possibilidades, bem como há algumas tendências que nós costumamos seguir. Você pode, por exemplo, negar a dor. Né? Simplesmente fazer de conta que ela não está ali. Eu me lembro quando eu sofri o acidente de moto, quando eu estava no chão, a primeira coisa que veio na cabeça, não, isso não está acontecendo. Não, mas na realidade o tombo me acordou, o sono era antes na moto. Estava acontecendo e aconteceu, e até hoje eu tenho as marcas para mostrar que é uma realidade. Eu sofri. Mas a nossa tendência, quando nós sofremos, é não querer aceitar. Quem é que gosta de sofrer? Vamos ver se nós temos um masoquista para nós orarmos por ele no final do culto. Alguém gosta de sofrer? Procura o sofrimento onde ele está. Ok? Dá uma martelada no dedo só para ficar feliz. Não temos ninguém que gosta. Então nós não queremos. E quando nós somos expostos ou colocados numa situação de sofrimento, talvez a nossa primeira tendência seja negar a existência da dor. É ser um negacionista da dor, já que todo mundo está usando essa palavra. Mas é difícil negar a existência de algo que nos assombra, de algo que nos mete medo, que nos deixa inseguros. E isso nos leva ao segundo movimento muito comum nos nossos dias. Já que não dá para negar a dor, então a gente tenta enganar a dor, buscando distrações, buscando algum tipo de consolo. É aí que entra a história da comida, não é? É aí que entra a história da bebida, é aí que entra a história do entretenimento. E aí a gente vai, eu preciso me distrair, eu preciso viajar, eu preciso fazer uma compra para eu poder ficar um pouquinho feliz, afinal eu estou sofrendo muito, eu mereço. Aqueles que vão para o trabalho, trabalha, porque enquanto ele está focado ali, ele está perdendo o foco da dor que o afeta, que o machuca. Tem gente que simplesmente abre mão de tudo e abraça a preguiça com todas as suas forças, não tem coragem de fazer mais nada. Enganar a dor é o que mais acontece hoje em dia. Só que por quanto tempo a gente consegue enganar uma dor, o sofrimento? Não muito. E ainda há algo pior, né? Porque isso leva a uma outra tendência, muito em crescimento no dia de hoje também. Você pode negar a dor, você pode tentar enganar a dor, mas se você não lidar com ela de maneira apropriada, você vai ser esmagado pela dor.
a distração, a atividade, prazer, entretenimento, dinheiro, nada disso resolve. E quando você percebe que não resolve, aí você está na situação pior do que você estava antes. Aí estão 3 movimentos muito comuns em relação à dor e ao sofrimento, mas ainda há um outro movimento que eu vou compartilhar com vocês. Você pode elevar a dor. Ah, pastor, agora o senhor me confundiu. Essa aqui é a bíblica? Daqui a pouquinho vocês vão entender que é bíblico, ok? Você pode, deixa eu traduzir o elevar a dor. Você pode pôr a devida atenção na dor, olhar para ela, dimensionar. Então eu vou aproveitar para a gente fazer isso agora. Eu não sei qual é a dor que lhe aflige, mas pensa nela. Qual é a dor que te aflige nesse instante? O que é que tem te machucado, te deixado inseguro? Qual é o sofrimento que tem tomado o teu coração? Qual é a preocupação? Elevar a dor é pensar sobre isso e definir. Empregar também o devido esforço nesta dor. E talvez ela demande mais do que um passeio, mais do que uma conversa, mais do que uma consulta com um psicólogo, mais do que uma oração. Talvez ela demande muito mais. Ela pode requerer mais força do que você tem. E é por isso que eu coloquei a foto de um guindaste. Talvez, ao elevar essa dor, a sua força não seja suficiente para lidar com ela. Mesmo assim, você precisa encará-la e entender como resolvê-la, como elevá-la. Você pode apresentar essa dor a quem pode com ela. Por isso, você deve elevar a dor e o sofrimento a Deus. E nós vamos aprender como fazer isso. Da onde que eu tirei isso? Vamos lá continuar em Daniel 10. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Em algumas Bíblias está escrito 3 semanas de lamento. 3 semanas chorando. E a pergunta que logo a gente faz é: por que ele chora? Por que ele está sofrendo tanto por 3 semanas? E a resposta: Daniel está preocupado com a nova investida contra o povo de Deus e contra os propósitos de Deus. Daniel entendeu que era tempo do templo ser restaurado, orou para o templo ser restaurado, Ciro fez o decreto, o povo foi para lá, começou a obra e de repente, parou. Ele está aflito por enxergar isso. Eu concordo com essa interpretação de Calvino. Isso faz ele sofrer. Poxa, como é que o Messias vai vir para o templo se o templo não está sendo construído? Como é que as profecias vão se cumprir e a restauração vai acontecer e o mundo será salvo se as coisas não caminham? Eu já estou com 80 e tantos anos, meu Deus, quanta luta, quanta dor, quanto sofrimento. Isso deixou ele aflito demais, isso causou dor. Apesar de ser um homem maduro, apesar de conhecer as promessas, apesar de já ter visto muitos milagres, Daniel sofreu com essa dor. Ele lamentou, ele ficou de luto, não porque ninguém morreu, mas por conta dessa dor. 3 semanas. Provérbios 13, versículo 12. Se você quiser só abrir os seus ouvidos e ouvir o que eu vou dizer, está escrito assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. O templo ia ser reconstruído. Parou. Se machuca, adoece. Quantas vezes você já adiou expectativas, se frustrou mais uma vez? Às vezes é com a gente mesmo, né? Você bota fé, não, dessa vez eu vou. Dessa vez eu me emendo. Dessa vez eu vou caminhar certo. Esse ano de 2022 eu vou criar vergonha na cara. E em cada área da sua vida você faz planos, você começa. Até em relação a Deus. Mas de repente não foi. Bateu, travou, parou. E agora? Você sofre, porque a esperança que se adia deixa o coração doente. Mas Daniel não escolheu o caminho da negação para essa dor. Ele resolveu elevar a sua dor, senti-la direito, elevar a sua potência. E ele fez isso reservando tempo para sofrer, tempo para lamentar, tempo para chorar. Isso não faz sentido nenhum para a gente, porque nós temos um problema muito sério com a dor e o sofrimento. Nós queremos evitá-los, tanto a dor quanto o sofrimento, a qualquer custo. Sempre nós consideramos o sofrimento como algo negativo. E isso nos impede de sentir corretamente, de falar sobre o sofrimento, de processar e de finalmente superar. Quem aqui se sente bem contando suas dificuldades para o outro?
Quem aqui gosta de expor suas mazelas, seus defeitos, seus pecados? Nós não sabemos pensar sobre isso. Enchemos a nossa cabeça com outra coisa. E aqui nós percebemos essa batalha espiritual invisível que acontece no nosso mundo interior. Como lidar com a dor, com o sofrimento. Às vezes lidamos da maneira errada, mas hoje vamos aprender a lidar da maneira certa. Daniel, ele demonstra uma sensibilidade, responsabilidade e discernimento na hora de lidar com a dor. Vamos dar uma olhadinha aqui. Versículo 2. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. No 3, durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso. Não tinha provado nenhuma carne e nenhum vinho. Eu não tinha usado nenhuma loção perfumada. Até passarem as 3 semanas. Que sensibilidade e responsabilidade dele. Que discernimento para fazer o que é necessário e não o que é mais agradável. Mas quando a gente está sofrendo, a gente abre mão do necessário para poder correr para aquilo que traz qualquer tipo de agrado, de consolo. Olha aí aonde nós caímos e nos tornamos ainda mais fracos para lidar com a dor. Olha o malefício da TV, olha o malefício da série, olha o malefício das redes sociais. Ah, pelo menos eu me esqueço um pouquinho. Cuidado, você está buscando o que é agradável e não o que é necessário. O necessário é elevar a dor. Senti-la por completo para processá-la, ao invés de buscar uma distração. Daniel também, como nós, poderia enterrar suas dores em comida. Ele poderia afogá-la em bebida. Ou então poderia sufocar sua dor com boas fragrâncias. Mas ele fez o contrário. Ele abriu mão de comida saborosa, do churrasquinho. Ele abriu mão de bebidas boas. Bebidas que deixassem ele mais calmo, mais leve. Ele abriu mão até do perfume, porque não era tempo de se perfumar. Daniel exerce perseverança e intensidade no que é necessário. Olhem, gente, ele não orou por 3 minutos, o que para muitos de nós já é uma eternidade. Ele não orou por 3 horas. Ele não orou por 3 dias. Quanto tempo ele orou? Por 3 semanas, elevando a sua dor a Deus. Foi esse o tempo que ele passou. E para poder fazer isso, ele abriu mão. Ele se absteve de tudo aquilo que podia distraí-lo. Poderia atrapalhá-lo de processar aquilo com profundidade. Como é que a gente faz para elevar a dor? Não vamos abrir mão de negar a existência, de buscar distrações. Não vamos também ser esmagados por ela. Nós vamos elevar a dor e o sofrimento a Deus. Como se faz isso? A primeira coisa que a gente aprende em Daniel é que ele fez isso através da oração. E assusta a disciplina da oração na vida de Daniel. Olha, no capítulo 2, o rei tem o sonho, ninguém revela qual é o sonho, nem o significado do sonho. Daniel faz o quê para poder conseguir sair daquela confusão que ameaçava cortar-lhe o pescoço? O que ele fez? O que ele fez, pessoal? Vocês estão aqui comigo? Ele orou. E não orou sozinho, colocou seus 3 amigos para orar junto com ele. Os 4 oraram. E Deus deu a resposta. No capítulo 2 ele orou. No capítulo 6 foi colocado um decreto proibindo orações a não ser para o rei. E o que Daniel fez no capítulo 6? Orou por quê? Porque ele tinha o costume, a disciplina de orar todo dia, 3 vezes. Nem com um decreto proibindo, ele parou de fazer. E fez no mesmo lugar que ele sempre fez, do mesmo jeito que ele sempre fez. Assusta a disciplina da oração, Daniel. Se você já estava assustado, nós chegamos agora no capítulo 10, que ele simplesmente resolve se dedicar ao luto, ao lamento, a elevar a sua dor em oração por 3 semanas, ininterruptas. Uau! No capítulo 9, antes disso, ele leu Jeremias. E depois que ele leu Jeremias, o que ele fez? Orou. Como que ele sabe usar a oração? Mas não é só oração, nós temos também aqui o jejum. Daniel, durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso. Antes, ele tinha comido. Tem muita gente que lê a Bíblia e acha que Daniel fez o jejum de verdura a vida inteira, né?
Daniel decidiu não se contaminar com a comida da Babilônia. Então ele comia o que mesmo, gente? Verduras e frutas. Mas aqui está dizendo que durante os 21 dias ele não comeu nem carne e também não bebeu vinho. Durante quanto tempo? Os 21 dias. E de antes? Normal, gente. Antes é claro que ele comeu. Quando todo mundo se permitiu comer das iguarias do rei, lá no capítulo 1, Daniel se absteve. Não vou comer. Por quê? Porque é temperança. Se eu comer agora, eu vou me corromper. Se eu seguir com isso que o rei está planejando, eu vou perder todos os meus princípios e valores, eu vou ser um desregrado. Eu vou guardar a temperança. Agora, no capítulo 10, Daniel se abstém de novo por um tempo para dedicar-se à súplica, jejum. Para quem está confuso, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Está com a Bíblia aí? Eclesiastes capítulo 3, por favor, vou até esperar você abrir. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para tudo... Ixi, não, peraí, vamos perguntar. Amém, meus irmãos? Eclesiastes 3, 1, amém? Misericórdia? Se alguém tiver na misericórdia, pede misericórdia para quem está do lado, vamos lá, que a gente ajuda para todo mundo ler. Eclesiastes 3:1. A minha versão é um pouquinho diferente, mas você vai perceber que é a mesma coisa. Para todo mundo, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Pula para o versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Agora, qual era o tempo de Daniel? Chorar. Tempo de prantear e tempo de dançar. Então, quando ele estava bem, em um momento que era para comer o churrasco, ele comeu o churrasco. Mas agora ele abre mão do churrasco porque é tempo de pranto para ele. Versículo 13. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Por que eu estou colocando isso, fazendo essa digressão no sermão? Porque tem gente que espiritualiza o jejum e demoniza a ceia, a mesa. Isso está errado. Os dois são espirituais. Eclesiastes está dizendo que tem o tempo para o jejum e tem o tempo para comer, para celebrar aquilo que Deus te permitiu construir. Não vamos confundir as coisas, nos acharmos mais espirituais porque jejuamos mais que uns ou que outros. Senão a gente vai cair numa armadilha muito terrível que muitos caíram antes de nós. Por 21 dias, Daniel comeu absolutamente o necessário: pão comum, pão integral e água. O jejum bíblico encontra um lugar específico na dor e no vazio, muito mais do que numa agenda autoimposta. Tem gente que acha que eu tenho que jejuar toda semana. Depende, o que está acontecendo? Qual é o motivo desse jejum? Jejuar por jejuar, não é isso que a Bíblia nos ensina. A gente vê as pessoas jejuando na Bíblia quando elas passam por calamidades, como guerras, ameaças, juízo, ou então diante da dor, quando alguém está doente, ou diante da morte, quando alguém morreu. Então as pessoas jejuam, param de comer, pranteiam, colocam cinza na cabeça, rasga as roupas, veste pano de saco. Há momento para o sofrimento, há momento para o banquete. Outro ambiente comum para o jejum na Bíblia é quando há um sentimento de vazio ou de abandono. Aliás, lá em Mateus capítulo 9, perguntaram para Jesus por que os seus discípulos não jejuam como fazem os discípulos dos fariseus, os discípulos de João. E qual foi a resposta de Jesus? João 9,15. Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Então, há uma razão. No caso, quando Jesus foi tirado, bom, agora é hora de jejuar. O noivo foi tirado, agora é hora de chorar. Agora é de prantear. Agora é hora de suplicar. Se você quer elevar a sua dor àquele que pode lidar com ela, essas duas ferramentas são extremamente importantes: oração e jejum. Ao invés de buscar algum tipo de agrado para o desconforto que a sua dor lhe causa, encare ela de frente em oração e jejum. Separe tempo para fazer isso.
Talvez alguns de nós tenhamos até que aprender a fazer isso, porque ainda não fomos iniciados nessa disciplina, nessa arte de como orar e como jejuar quando nós sofremos. Felizmente, Daniel nos ensina e é para nós um grande exemplo. Oração e jejum para elevar a dor. Daniel, versículo 4, vamos lá. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa. Seu rosto faiscava como relâmpago e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido e sua voz era como o som de uma grande multidão. Daniel teve então essa visão. E essa visão foi registrada com o exato dia e o exato local. 21 dias depois da sua oração, veio a resposta de Deus. Querido, querida, Deus pode falar ainda hoje. Deus pode trazer uma resposta específica para você. Toma cuidado por outro lado, porque nós devemos averiguar toda profecia, toda visão e submetê-la à autoridade das Sagradas Escrituras. Ok? Eu estou falando isso porque é muito comum nós encontrarmos no meio evangélico pessoas dizendo, assim diz o Senhor, tem uma palavra para você. E entrega algo para você, entrega algo para alguém, e a pessoa crê nisso. Isso vem de Deus. Mas nem sempre vem de Deus. Há algum tempo atrás a gente viu um candidato a presidente ficando alguns dias em jejum e oração no alto de uma montanha e descer de lá com uma revelação. Eu não sei como, mas no dia 1º de janeiro eu vou subir a rampa do Palácio do Planalto. Eu vou ser eleito presidente no primeiro turno. Um irmão na fé. Quando você recebe ou vê qualquer pessoa falando do futuro, entregando uma palavra, entregando uma revelação, faça como Daniel, registre. Registre. Não creia nem descreia, registre. E quando chegar a data e não aconteceu, ok? Rejeite. Rejeite. Porque das duas, uma. Ou é uma pessoa com malícia, enganando os outros, ou é uma pessoa que não está no seu completo juízo. E aí você não vai eleger para presidente, ou seguir os conselhos políticos de alguém que fala que Deus disse, mas Deus não disse. Quem que foi que falou para ele então? Não foi Deus, foi quem? Então toma muito cuidado, não segue nessa direção. Tá? Tem muita gente que diminui isso, pastor, você está levando isso muito a sério. Meu querido, por que Israel foi para o exílio? Vou te dar uma das razões. Deus mandou profetas que alertavam sobre a verdade. Arrependam-se. Deus vai mandar Nabucodonosor. A Babilônia vai destruir Jerusalém. Os muros vão ser destruídos. O templo vai ser destruído. Todos os seus tesouros vão ser levados. Mas enquanto isso tinha 50, 100 profetas dizendo, isso nunca vai acontecer. Deus nunca vai abandonar a sua santa habitação. Deus sempre nos protegeu antes e vai continuar nos protegendo. Fique tranquilo, rei. Fique tranquilo, povo. Fique tranquilo, autoridades. Falsos profetas pregaram a mentira e todo mundo acreditou. E olha lá o que aconteceu. Daniel está chorando porque o templo ainda está destruído e não está podendo ser reconstruído. Não é pouca coisa. É importante ouvir a palavra de Deus. Por isso, a nossa autoridade no fim eu ainda esqueci aí, Jonathan, você pega para mim? É a Bíblia. Como é que eu sei que eu estou ouvindo a palavra de Deus? Primeiro, tudo que eu preciso ouvir, tudo que eu preciso saber a respeito da verdade, do caminho certo, está aqui, ó, na palma da minha mão. Ok, meus irmãos? Você tem aqui toda a instrução, aqui tem um caminho da vida para você trilhar. E se alguém vai trazer alguma palavra da parte de Deus, nunca será contra isso aqui. Porque o Espírito Santo não se confunde. Ele é a verdade. E muitas vezes, uma revelação só vem para confirmar uma direção que Deus já deu para você. Não para te colocar num caminho diferente, distinto. Bom, avançar, eu poderia ficar bastante tempo nisso. Só queria que você notasse que ele viu
Ele fala um homem porque ele não tem como transcrever para a gente essa visão. Ele tem o mesmo problema de João, uma visão celestial, é algo que foge à nossa compreensão, é uma realidade totalmente diferente. Então ele descreve como um homem porque estava parecendo um homem, mas no entanto esse homem ele está revestido de uma glória celestial, ele brilha. É um anjo da parte de Deus que foi enviado em resposta para ele. E olha só que detalhes interessantes, somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Vamos fazer a pausa aqui. Olha que diferente da visão que Belsazar teve há poucos capítulos atrás. Ele estava no meio da festa, de repente apareceu uma mão escrevendo na parede. Quem viu? Todo mundo viu. O rei viu, todo mundo viu. E o escrito ficou lá para todo mundo ler, e ninguém sabia interpretar. Agora no capítulo 10, novamente tem uma visão, ninguém viu. Só Daniel está vendo. Se você acha isso muito estranho, isso acontece em outros momentos também. Como é que pessoas podem estar juntas e um vê e os outros não veem? Olha, parecido com Saulo na sua conversão em Atos capítulo 9, versículo 7, estava indo para Damasco, viajando com vários homens junto com ele, de repente ele viu uma grande luz e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha só, os homens, versículo 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Olha que coisa interessante, né? Isso acontece na Bíblia, é coisa que foge à nossa compreensão. Os companheiros de Daniel não viram, mas por outro lado sentiram e temeram. Manifestações divinas, principalmente no Antigo Testamento, costumam ser aterradoras, elas causam temor, causam medo. Mas Daniel foi visitado por Deus, até porque é o profeta que tem o Espírito de Deus para registrar a palavra de Deus para a igreja da época, a igreja do Antigo Testamento, e para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. E olha o resultado da visão, versículo 8. Assim fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase... Então ouvi o homem falar, e ao som de sua voz... desfaleci. O negócio foi completo. E fiquei estendido com o rosto no chão. Eu acho muito impressionante. Daniel teve uma síncope. Fraqueza, palidez, desfalecimento, desmaio. E o que desencadeou essa síncope, esse mal-estar físico? O que foi que causou isso? A visão. Ele fez 21 dias de oração e jejum. Passou bem. Teve uma visão. Aí piorou. Agora ele ficou ruim. Alguns se acabam quando se aproximam de Deus. Daniel é um exemplo. Ele fica mal. Outros por aí se engrandecem quando têm os seus momentos com Deus. Começam a vir até mais orgulhosos a falar das suas experiências. Daniel é um convite para nós fazermos parte do primeiro grupo. Aqueles que caem diante de Deus. Paulo fala de um homem, que eu acredito que ele está falando dele mesmo, que subiu até os 7º céus e viu coisas maravilhosas demais, mas para ele não se engrandecer, foi colocado nele um espinho, para ele lembrar que ele é pó, para ele lembrar que ele é pecador. Que a gente seja como Daniel, que se acaba diante de Deus, que cai mesmo de temor, de medo, de susto, de respeito, ao invés daqueles que se exaltam por conta dessas alegadas visões e experiências. Olha só nessa cena, nesses versículos aqui, e me responda, como está Daniel nesse momento da história? Como é que terminou o versículo? Onde é que ele está? No chão. Vocês deram a resposta exatamente que eu escrevi aqui, no chão. Orou por 3 semanas, saiu, foi trabalhar. A visão veio como resposta, a situação dele piorou, agora ele está no chão. Vamos continuar. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs ainda trêmulo sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus, por isso ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei, ainda tremendo. Olha só,
Daniel, ele fez a parte dele. Ele venceu a batalha dentro de si e elevou a sua dor a Deus. Agora nós vamos ver como é que Deus atuou em Daniel em relação à sua dor e ao seu sofrimento. E é importante prestar atenção. Por isso que ele fala, atenção no que Deus faz e no que Deus fala. Vamos ver. São, se não me engano, 5 ou 6 coisas. Primeiro, Deus o colocou de joelhos e sobre as mãos. Ele estava, no versículo passado, na onde? No chão. Mas veio, tocou nele e o colocou. Eu ia fazer aqui, mas a câmera não vai pegar. De joelhos e sobre as mãos. Está numa posição legal, gente? Vocês estão rindo. Mas é o que deu para um momento, né? Ficou ali, tremendo sobre as suas mãos e os seus joelhos. O toque de Deus mudou a situação dele. Daniel não está mais prostrado de cara no chão como morto, mas também não está em pé. E isso eu quero que você perceba que nem sempre nós somos fortalecidos com apenas um toque. Nem sempre nós somos fortalecidos por Deus com apenas uma oração. Nem sempre as coisas mudam com apenas uma busca, com apenas uma experiência com Deus ou com a leitura de um salmo. Muitas vezes o negócio se torna um processo, e esse processo continua. Primeiro Deus te colocou e colocou ele de joelho, e agora disse, você é muito precioso, em algumas Bíblias você é muito amado, e além disso uma palavra de encorajamento, levante-se. Vamos olhar cada um dos dois. Você é muito precioso para Deus, é diferente de Deus me abandonou, Deus não me ouve mais, eu estraguei tudo, ou Deus me rejeitou. Porque quando a gente está passando por dor, por sofrimento, por frustração, quais são os pensamentos que assaltam a nossa cabeça? Olha, eu estraguei tudo. Deus cansou da minha pessoa, e agora eu estou por minha conta. Deus não está me ouvindo mais. Essa dor e sofrimento não vai ter solução, não. Mas ao invés disso, o que ele ouve? Você é muito precioso. Eu queria que você ouvisse isso nessa noite. Como se Deus estivesse falando, não para Daniel, mas para você. Pode ser? Então abre os ouvidos. Você é muito precioso para Deus. Você é muito preciosa para Deus. A dor continua, ele continua prostrado em cima dos joelhos, mas a verdade continua verdade. O anjo disse, você é muito precioso, meu querido. Você é muito preciosa, minha querida. No meio dessa situação, você continua sendo. E isso é bonito demais. Ao invés de ficar sofrendo com as mentiras, com os enganos e perdendo a batalha espiritual no mundo interior, a verdade de Deus nos ajuda. Isso é tão importante que eu escrevi na minha resolução, que eu costumo ler todos os dias. Eu vou ler um trechinho para vocês do que eu escrevi. Eu escrevi assim, Deus não me escolheu por minhas qualidades, nem me rejeitou por meus defeitos. Ele me elegeu por sua graça. Que, em outras palavras, Deus me amou. Deus me amou e é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu posso buscá-lo mais uma vez, encarar outro dia, encarar a minha dor, encarar minhas dificuldades. Deus me amou e continua me amando. A palavra de encorajamento, levante-se. Engraçado, Deus não o colocou em pé, Deus colocou de joelho e mandou ele levantar. Levanta, Daniel. E aí como é que termina esse versículo? Como é que Daniel está? Quando ele me disse isso, E como é que ele ficou de pé? De pé e tremendo. Versículo 12, em seguida ele disse, já é a terceira palavra, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido, eu vim em resposta à sua oração. Então nós temos a terceira ação de Deus. Deus disse, não tenha medo, e Deus disse, você foi ouvido. Vamos fazer aqui uma aplicação para a nossa vida. O que Deus tem ouvido de você? Porque se você fica fugindo da sua dor, é claro que você não está apresentando a Deus. Então o que é que você tem orado? Deus tem ouvido a respeito dessa dor, desse lamento, dessa dificuldade, dessa dúvida. O quanto Deus tem ouvido a respeito disso? Por quanto tempo Deus tem ouvido isso? Porque para Daniel a resposta foi, eu ouvi todos os dias, desde o primeiro.
Porque ele, ao invés de se distrair, se aplicou a sentir e elevar a dor em oração e jejum, a resposta é: não, eu estava ouvindo. Eu estava prestando atenção na oração. Eu atendi a sua oração já no primeiro instante. Por isso que é importante a gente não cair na armadilha do inimigo e se distrair. E buscar consolo na hora que é para chorar. Quando Deus aperta as coisas, é hora de ser apertado, não de afrouxar. Ao invés de buscar alívio, Daniel buscou entendimento. Olha o versículo. Desde o primeiro dia em que você começou a orar por... Ao invés de buscar alívio, Daniel buscou entendimento. E não só buscou entendimento, como ele buscou se humilhar. Por causa da sua dor, ele não se colocou como centro de tudo. Ele não se permitiu tornar-se o centro da dor. Ele se esvaziou para buscar entendimento da vontade de Deus. Deus, o Senhor é rei, eu sou pó. Eu sou nada. Eu quero que o Senhor me ajude a entender o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo na história. Eu preciso do Senhor. Eu elevo ao Senhor a minha dor. Eu quero processar isso diante do Senhor. E a resposta foi: você foi ouvido. No Salmo 145, 19, está escrito: Ele concede os desejos dos que o temem. Ouve seus clamores e os livra. Deus ouviu e Deus respondeu. A resposta veio em forma de um mensageiro celestial, nessa visão que a gente está estudando. Vamos continuar. Versículo 13. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Ficou cortado aí, mas há um tempo que ainda está por vir. A oração de Daniel foi respondida imediatamente, mas a resposta só chegou daí a 21 dias. E agora nós vamos entrar naquela batalha espiritual invisível que acontece no mundo exterior. Tem a interna, tem a eterna. E quando a gente lê esse texto, há pelo menos duas interpretações possíveis sobre esse príncipe da Pérsia. Será que é algo literal, o príncipe que governava a Pérsia naquela época? Ou está falando do que a Bíblia chama de principado e potestade? A gente pode escolher um e outro, eu acredito que a segunda é mais apropriada. Mas independente de qual interpretação você escolha, é importante você perceber que o mal tem força. O príncipe o reino da Pérsia impediu a resposta, impediu aquele mensageiro durante quanto tempo, meus irmãos? 21 dias. Então tem força ou não tem força? Tem força. Quando a gente lê na Bíblia, por exemplo, quando Saul desobedeceu e se tornou obstinado contra os planos de Deus, o Espírito Santo o abandonou e veio um demônio, ou vários demônios que o atormentavam, de tal forma que ele estava ficando louco. Tem força ou não tem força? Tem força. Um outro exemplo, Paulo queria visitar os Tessalonicenses, porque ele saiu de lá no meio de grande perseguição. E ele ficou preocupado porque ele teve poucas semanas para pregar o evangelho e discipular os convertidos. Foram poucos dias, algumas dezenas de dias, e ele teve que fugir. Ele falou: e agora? A igreja vai morrer. Ele estava preocupado, ele deixou alguns amigos lá, mas ele não conseguia se acalmar, ansioso a respeito da saúde da recém-nascida igreja. Então ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses. Se você quiser dar uma olhada no capítulo 2, no versículo 18, Paulo diz que ele tentou mais de uma vez ir visitar os Tessalonicenses, mas Satanás lhe barrou o caminho. Satanás lhe barrou o caminho. Então tem força? Estou esperando vocês. Tem. Ah, então o mal existe, pastor? Sim. E é mal mesmo? Muito. Tem força mesmo, pastor? Tem. Mas Deus tem mais. Deus tem mais força.
Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 4. Você tem 5 segundos. 5, 4, 3, 2. Ah, tem gente que ainda olhou para minha cara, tipo, seja mais rápido da próxima vez, pastor. 1 João, capítulo 4, versículo 4, apenas a parte B do versículo. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Nós podemos ser pequenos, podemos nos humilhar diante de Deus, porque se nós estamos com Deus, nós já estamos com um cara grandão, nós já estamos com aquele que pisou na cabeça da serpente, com aquele que coloca limites na ação do poder do inimigo. Então o inimigo tem poder, o mal tem poder na história? Sim, tem, mas só o poder que Deus lhe permite ter. Ele só vai até onde Deus deixa ele ir. Por isso é importante nós estarmos debaixo do guarda-chuva de Deus, do abraço de Deus, da proteção de Deus. É importante nós estarmos aliados com Deus e em batalha contra o diabo. Porque se nós estivermos aliados com Deus, nós estamos na linha certa. Esse exército não vai cair, ele não vai ser derrotado, mas nós estivermos do lado do inimigo, fazendo as coisas que o inimigo quer, aí nós devemos temer, e temer muito, porque ele será derrotado. E todo mundo que acreditou nele vai ser desiludido no momento apropriado. Deus tem mais força. E a gente pensa que, nossa, pastor, que coisa estranha, né? Deus mandou um anjo, aí apareceu esse príncipe, que a gente não sabe se está falando do príncipe mesmo ou do principado, resistiu o anjo por 21 dias, né? Que coisa estranha. Parece que um anjo foi pouco, Deus teve que mandar 2. Cuidado, tá, gente? Cuidado com essas interpretações mais rasas da Bíblia. Olha, se Deus é Deus, Ele pode dar a vitória com muitos ou com poucos. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quantidade não importa. Gideão tinha... Eu esqueci o número. Milhares de soldados para enfrentar os midianitas. Deus olhou para aquilo e falou, muita gente. Pergunta assim, quem que está com medo? Vai embora, pode mandar embora. Acho que era 35 mil. Ah, memória, benção. 35 mil. 20 e poucos mil foram embora. Ah, não estou com medo, estou tremendo. Ah, então quem está tremendo vai embora. Todo mundo está tremendo foi embora. Ficou 10 mil alguma coisa. Gideão, coitado, já estava pensando, meu Deus, nós vamos enfrentar centenas de milhares com 20 mil. Então, não, tá. Aí Deus falou com o Gideão, tem muita gente ainda. Muita gente ainda. Eu vou escolher um a um quem fica. Leva o povo a beber água. E fica de olho. Bebeu água como um cão, assim, sabe? Lá dentro. Ou pegou e trouxe aqui assim, ó. Aqui. Quem abaixou para beber lá, manda embora. Quem bebeu aqui, fica junto. Quantos que ficaram, gente? 300, quantas centenas de milhares. Quem é que ganha? Deus ganha. Deus ganhou. Um outro exemplo, Jonatas, filho de Saul, chamou o seu escudeiro e disse assim, cara, é o seguinte, nós estamos chegando na batalha contra os filisteus, são milhares, estão ali, acampados lá em cima. Estou eu e você aqui. Eu tive uma ideia. Para Deus não importa se são muitos ou poucos. Se Ele dá a vitória com muitos, Ele também dá a vitória com poucos. Topa eu e você ir lá? O cara falou, se você for, eu estou atrás. Beleza, então vamos. Nós vamos fazer uma coisa, nós vamos pegar e vamos sair, vamos deixar eles ver a gente. Se eles pararem, ei, seus manecas, vocês estão fazendo aqui, vem cá para a gente conversar. A gente sobe porque Deus entregou o acampamento deles inteiro na nossa mão. Agora, se eles falarem, o que vocês estão fazendo aí, mandar a gente zarpar, a gente zarpa porque não é propósito de Deus, não. Fizeram isso, de uma distância segura, se deixaram ver. Os caras começaram a rir, olha lá, os caras estão saindo do meio dos buracos, né? Os sapos estão saindo do meio do buraco onde eles se esconderam. Vem cá, a gente não vai fazer nada com vocês, não. Jonatas olhou para o amigo dele e falou, Deus deu a vitória para a gente. Eu amo ler essa história. Ele subiu e ia derrubando, o amigo dele vinha matando. O acampamento inteiro ficou em polvorosa. Começou um matar o outro. Saul olhou assim, peraí. O povo já está gritando lá, parece que a batalha já começou. Quem é que está faltando aqui? Contaram o exército, ainda foram contar o exército. Quem que está faltando? Está faltando Jonatas e o escudeiro dele. Então vamos embora, esquece aí, vamos lá para a batalha. A vitória já estava decretada porque 2 homens com Deus
conforme o propósito de Deus, já tinham dado a vitória. Então, se fosse para esse anjo vencer sozinho esse príncipe da Pérsia, meus irmãos, teria vencido. Não é isso que é importante. O importante a gente olhar aqui é que Deus destacou um dos mais importantes anjos por amor a Daniel, Miguel. Deus dobrou o poder de força por amor a Daniel e mandou esse anjo lá ajudar. Daniel pediu entendimento e o anjo veio explicar, conforme está aí no versículo 14. Vamos lá, vamos adiante. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão, sem conseguir dizer uma única palavra. Como é que ele estava mesmo? Agora? De pé e tremendo. E agora nós descobrimos também, calado. Então aquele que se parecia com um homem tocou meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava diante de mim: meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Daniel já foi colocado de joelhos, já ouviu que é muito amado, foi encorajado a se levantar, levantou, mas Daniel ainda não está bem. E aí mais uma vez Deus faz algo por Daniel, agora toca os lábios para abri-los e destravá-los. E depois que Deus abriu e destravou, Daniel começou a fazer o quê? Orar. Agora Daniel já não está mais de pé, tremendo e calado. Daniel está de pé e clamando: meu Senhor, essa é a minha situação. Eu estou fraco. Essa visão me deixou atordoado. Ele continua dizendo mais: como é possível alguém como eu, seu servo, falar com meu Senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Vocês têm coragem de ser sinceros na oração que vocês fazem para Deus, meus irmãos? Eu não sei, hoje em dia, né, Rodrigo? Às vezes eu vejo tanta empáfia, tanta arrogância, tanta hipocrisia, a pessoa querendo ser forte, mostrar que a sua fé é forte. Nós estamos falando de um homem que viveu 84 anos na Babilônia em fidelidade, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo a sua limitação. Como que eu vou falar, Senhor? Como que eu falo? O que eu falo? Eu estou fraco. Minhas forças se foram, eu não estou nem conseguindo respirar direito. Essa é a minha circunstância. Essa é a minha realidade. Então aquele que se aparecia com o homem, tocou em mim novamente. Não perca as contas. Quantos toques já foram? Quantos toques já foram? Quantos? Ixi! 3. É pela terceira vez já que ele toca. E nesse terceiro toque, agora sim, senti minhas forças voltarem. Mais uma vez, uma palavra de encorajamento: não tenha medo. Ele disse: pois você é muito precioso para Deus. Segunda vez, Deus repete a mesma coisa. E aí vai: que a paz esteja com você, tenha ânimo, seja forte. E encoraja Daniel mais uma vez. E olha só, enquanto ele falava, logo me senti mais forte e disse: vocês, vai. Mas eu não sei o que aconteceu hoje, viu? Ai, que raiva. Eu sei que fortaleceu. Vocês estão craque ainda no negócio. Vamos lá. Por alguma razão ele encolheu, mas agora está aí. Pois você me... Nós estamos falando aqui de fortalecimento e restauração sobrenatural. A força de que precisamos não pode ser encontrada em outro lugar. Então nós devemos lidar com a nossa dor, sim, mas depois de ter lidado com a nossa dor desse jeito aqui, buscando a Deus. É só elevando a Deus nossa dor e sofrimento que nós podemos vencer a batalha invisível no nosso interior. Olha o processo, não foi num toque, foi com várias palavras e com vários toques. Meu irmão, minha irmã, qual é a sua dor? E o quanto você tem elevado essa dor diante de Deus? Vamos adiante. Então ele disse: você sabe por que eu vim? Em breve terei de voltar para lutar com o príncipe do reino da Pérsia, e depois disso virá o príncipe do reino da Grécia. Mas agora
lhe direi o que está escrito, o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda na luta contra esses príncipes, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Mais um pouquinho sobre a batalha espiritual invisível no mundo externo. Muita gente fica muito obcecada com o mundo espiritual, atrás de nomes, atrás de atividades para alcançar alguma vantagem contra principados e potestades, dominadores dessas esferas espirituais. Especialmente no nosso país, há muita influência de um tipo de teologia que não tem base bíblica e com a qual a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, tá? Muitas atividades e iniciativas não são bíblicas, nem fazem qualquer diferença. O Brasil é cheio de fazer ato profético. Olha, mas se esse ato profético é uma obra do próprio coração, ele vale nada. Se não foi Deus que mandou o profeta andar pelado, se ele está andando pelado, ele é louco. Ok? Agora, se foi Deus que mandou ele andar pelado, beleza. Vocês estão comigo, gente? Eu estou falando aqui, mas eu estou falando a iniciados, né? Você sabe que Deus mandou um certo profeta andar pelado com um jugo. Mas aquilo não era uma profecia, aquilo era uma mensagem. É isso que vai acontecer. Então tem muita gente que, sei lá, cria umas ideias na sua cabeça, né? Tipo, o anjo está com dificuldade lá em cima, o Miguel está atrasado, vamos subir no helicóptero e ajudá-lo. Para, gente, pelo amor de Deus, essas coisas são muito estranhas. O que dá para a gente descobrir a respeito da batalha espiritual nesse texto? Primeiro, que ela é ininterrupta, ela não para. A batalha espiritual invisível no mundo exterior não vai parar. O anjo saiu, deixou o outro lá que chegou para ajudar, foi lá, deu o recado, falou, agora eu preciso voltar, porque o negócio ainda está pegando lá. Eu vou voltar e vou lutar, e depois que resolver essas questões da Pérsia, ainda tem outra luta, que é as questões da Grécia. E isso nos leva ao segundo ponto a respeito da batalha espiritual invisível. Ela está por trás de ascensões e quedas de governos e líderes visíveis. Ué. O Império Persa caiu, o Império Grego ascendeu. E esses anjos estão falando de quê? Pérsia e Grécia. Então, toda essa batalha espiritual que a gente não vê, afeta a realidade que a gente vê e que nos afeta diretamente. Então, gente, vamos eleger um presidente, vamos eleger um vereador, vamos eleger... Não pense que isso é coisa pouca. Isso é algo espiritual também. Nós precisamos fazer com discernimento, já que temos a possibilidade de escolher com o nosso voto. Espero que vocês estejam buscando entendimento e conhecimento para não dar um voto de tolo, ou não sair fazendo que nem, né, vai esse aqui. Ô fulano, você vai votar em quem? Legal, vou votar nesse aí também, porque eu não sei o que eu voto. Gente, falta pouquíssimos dias, tá bom? Se isso era importante para os anjos, se isso é importante para Deus, devia ser importante para o povo de Deus também. É uma batalha, e é uma batalha espiritual que nós devemos desenvolver. Agora, outra coisa importante. O anjo disse, ninguém me ajuda, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Ninguém me ajuda. Então está uma batalha acontecendo. E quando nós temos um exército batalhando, cada integrante do exército de Deus deve saber o seu lugar na batalha, a sua tarefa na batalha. O que o anjo disse? Ninguém me ajuda. Qual era o único que ajudava ele? Então pronto. Então... o anjo Miguel, aliás, o anjo Gabriel tem a ajuda do arcanjo. E nós? Nós fazemos a nossa parte, ué. Eles fazem a parte deles, nós fazemos a parte nossa. O comandante fez a parte dele, continua fazendo. Tem muita gente tentando, sabe? Eu cansei desse negócio de ficar trazendo munição para os outros. Eu quero trabalhar com a bazuca. Bum, explode o pelotão de carro. Não é? Viu o irmão que devia estar servindo muito bem, fazendo casas. Resolveu pregar a palavra. Adulterou com a menina. E disse que era a vontade de Deus. Por quê? Cara, qual é o teu lugar? Qual que é a função? E para a gente terminar, vamos lá. Efésios capítulo 6. Pode abrir a sua Bíblia? A gente vai terminar com isso. O que eu tenho que fazer então, pastor, nessa batalha espiritual, no mundo exterior, que é invisível? Qual é o meu papel? O que eu tenho que estar preocupado? Efésios 6, versículo 10 a 20. A gente vai passar por isso aqui rapidamente, e aí a gente vai terminar. 6, 10 a 20. Uma palavra final.
minha versão um pouquinho diferente, mas vocês acompanham aí, eu vou falando onde eu estou. Versículo 10 de Efésios 6. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Então quem é que manda? Deus. Vamos fortalecer nele. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra os inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então não é contra a gente, a não ser contra nós mesmos, né? Contra o nosso pecado, contra a nossa carne, mas é uma batalha espiritual. O que se faz nessa batalha espiritual? Primeira coisa, você se equipa. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, não arreda, não anda para trás, continua firme na igreja, continua firme buscando a Deus, continua firme no que Ele vai ensinar aqui em diante. Colocando o cinto da verdade. Cristão ama a verdade. Cristão busca a verdade. Ele não está preocupado com o nome do demônio. Ele não está preocupado com o nome do principado, para poder fazer o ataque certo, para repreender o certo. Ele está preocupado com a verdade. Em viver a verdade, em falar a verdade para o marido, para a esposa. Em viver a verdade com quem está próximo. Em viver a verdade diante de Deus, ao invés de ficar escondendo os seus pecados. Assim ele fica firme. Verdade. Couraça da justiça. Ele anda num caminho reto, ele ama o que é certo, ele tem prazer no que agrada a Deus, é puro, é bom, é glorioso, é isso que ele busca. Continua. Como calçados, usem a paz das boas novas. O que ele prega é o Evangelho. Ele proclama a salvação para aqueles que queiram crer em Jesus Cristo e ser salvos. Os anjos lutam lá em cima, a nossa luta é proclamar o Evangelho. Porque essa honra não foi dada para eles, essa honra foi dada para nós. E infelizmente, meus irmãos, às vezes nós estamos fazendo tudo e não estamos fazendo isso. Deixa eu parar um pouquinho nisso aqui, de verdade. Quantas pessoas nós falamos numa semana? Porque você vai para uma equipe de vendas, eles têm uma meta de falar com não sei quantos clientes por dia. E aí na quantidade eles fazem mais vendas. Se esforçam para vender. E nós que temos salvação para doar, para dar, quantas pessoas nós temos proclamado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo numa semana? Ou será que nós não devíamos ter o mesmo objetivo de Moody, de não ir para a cama antes de ter falado com pelo menos uma pessoa a respeito do amor de Deus em Cristo Jesus, mas também do juízo para quem está longe de Deus e não obedece à lei? Uma pessoa. Vou continuar, e aí, versículo 16: em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Versículo 17: usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E mais uma vez, meus irmãos, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. O cara falava até preso, e estava pedindo para o povo orar para ele continuar aproveitando a oportunidade, para continuar falando com coragem, apesar de já estar preso por ter falado. Amanhã, primeira segunda-feira do mês, 19h30, ou da outra vez a gente fez às 8? A oração, foi às 8, né? Foi às 8 que a gente fez, das 8 até às 9. Nós vamos ter a reunião de oração aqui na igreja, segunda-feira, tá? Eu estou convidando você para colocar esse texto em prática e orar. Se você está
dolorido, eu quero convidar você para vir trazer a sua dor aqui diante de Deus. A gente vai ter um momento para ficar orando sozinho. E depois nós vamos interceder, como a Bíblia nos ensina a fazer. Porque é assim que a gente vai lidar com a dor e sofrimento. É assim que a gente vai vencer a batalha interna. E é assim que a gente vence a batalha externa. Não é fingindo que não está doendo, mas elevando a nossa dor. Dica: tenha momentos de oração no seu dia. Tenha momentos de oração no seu dia. Outra dica: qual é a dor que te aflige? Coloca ela na sua lista de oração. Tem gente que ora por todo mundo, por todos os motivos, mas nunca ora pela sua dor, pelo que está passando. É altruísta demais, né? Ore pela sua dor. Qual é o problema? Coloca na sua lista de oração e ore por ele até ser respondido. Mais uma: viva o processo de restauração que Deus providenciou para você. Deus está pronto para ouvir a sua oração em Jesus. Deus te ama muito em Jesus. Jeremias 31:3 diz para a igreja: eu te amei com amor eterno, com amor leal te atraí. Deus te ama. Deus te fala através das palavras de Jesus, te chamando para segui-lo. E Deus te toca através dos atos de Jesus, te curando também. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós somos aqueles que sofrem, mas que não gostam de sofrer, e muitas vezes tentamos evitar o sofrimento, esconder o nosso sofrimento. Mas hoje aprendemos com Daniel, ó Deus, que a nossa atitude deve ser o oposto. Mas olhar para a dor, encará-la e elevá-la ao Senhor através da oração, do jejum. Elevar até o Senhor nossas dificuldades, nossas dúvidas, nossas frustrações, nossos medos. E sabemos, ó Deus, que o Senhor não vai nos rejeitar quando nós buscamos entendimento, quando nós buscamos resposta e quando nos humilhamos diante do Senhor. E a minha oração, ó Deus, é que do mesmo jeito que o Senhor abraçou Daniel com aquele processo santo de restauração, de renovação das suas forças, também, Senhor Deus, abrace cada um que está aqui, cada um que está participando desse momento, envolva cada um e conduza, ó Deus, nesse processo profundo de renovação espiritual, de fortalecimento físico, de fortalecimento da fé e da esperança. Haja, ó Deus, em nós, para que vençamos a luta do lado de dentro, e nos ajuda também a guerrear com sabedoria, cumprindo o nosso papel na luta nessa batalha do lado de fora. Possamos orar, interceder em todos os momentos, mas nunca nos esqueçamos, ó Deus, de viver a verdade, de praticar a justiça e de proclamar o Evangelho. Nos protege enquanto lutamos, ó Deus, nos guarda até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.